Nós vamos de novo abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Vamos ler um segundo texto nessa epístola. Capítulo 3, Efésios 3, a partir do verso 14. Efésios 3, 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, levantamos nossos olhos para Ti juntos nessa noite. Suplicamos Tua provisão para esse tempo de comunhão na Tua Palavra. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Nutre-nos com Tua Palavra. Ministra Teu Filho a nós por meio de Tua Palavra. Dispomos-nos nas Tuas mãos e esperamos do Senhor toda provisão e habilitação para esse tempo juntos. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar um segundo passo, além do que compartilhamos ontem à noite, compartilhando mais uma oração de Paulo enquanto no cárcere. Ontem nós falamos que essas orações, se cremos que a Bíblia é a palavra verbalmente inspirada por Deus, então necessariamente essas orações são orações feitas pelo próprio Espírito Santo, aquele que ora de fato, aquele que ora como convém, através desse vaso, Paulo. Essas orações são de grande importância porque refletem duas coisas principais. Primeiro, elas tocam o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Vimos ontem, na primeira oração que estudamos, no capítulo 1, e, da mesma maneira, vamos ver hoje essa segunda oração no capítulo 3, qual a exposição que essa oração faz no que tange ao eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Não há nenhuma oração que Deus ouça realmente que não tenha a ver com o seu propósito eterno. Tiago, capítulo 4, diz assim, Tiago 4:4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser se constituir em um amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. E no verso anterior, o contexto desse versículo, Tiago está dizendo que vós pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios deleites. Quando nós oramos orações, estudamos orações como essas, nós vemos que não há nada aqui para se esbanjar nos seus próprios deleites. Paulo está orando segundo o propósito eterno de Deus. Então, nós somos nutridos com essas orações porque elas abrem de maneiras diversas
janelas de compreensão. Dessa frase que é usada aqui mesmo no capítulo 3 de Efésios, no versículo 11, parte final, onde Paulo vai dizer que Deus estabeleceu um eterno propósito em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essas orações vão abrir avenidas, janelas de contemplação mais detalhada do que seria o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Será que foi exatamente isso que vimos ontem? Quais aspectos principais do que vimos ontem que tocam janelas, que abrem janelas para nós visualizarmos esse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus? Ontem nós vimos que Paulo, quando orava, a primeira oração que já estudamos pelos Efésios, ele disse que rogava que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação. Exatamente para que pudessem, pelo Espírito, contemplar esse eterno propósito de Deus em Cristo. Então ele continua a oração dizendo: que sejam iluminados os olhos do vosso coração. E agora ele toca em 3 coisas que já estudamos ontem. Para saberdes, número 1, qual é a esperança do seu chamamento. Seu, de Deus. Qual a esperança do seu chamamento? Você vê que uma janela foi aberta aqui para nos falar algo do eterno propósito de Deus? Qual é a esperança do nosso chamamento dentro desse eterno propósito de Deus? Para resumir em uma frase, vimos um pouco mais de detalhes ontem, mas resumindo em uma frase, a esperança do nosso chamamento é que Cristo seja plenamente formado em nós. Fomos chamados para ser iguais a Cristo. Então ele acrescenta a segunda frase: qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Está lá no capítulo 1, verso 18. Então abriu uma outra janela. Paulo está orando para que os cristãos efésios, e assim nós, saibamos qual é a riqueza da glória, da herança que Deus tem nos santos. Ontem olhamos alguns salmos, se você se lembra, mostrando que Cristo é nossa herança e nós somos chamados para persegui-lo, para possuí-lo, para entrar nas suas riquezas insondáveis. E à medida que fazemos esse movimento em direção a Cristo, então outro movimento aqui acontece. Deus vai obtendo em nós a sua herança. Porque nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. E estritamente falando, a herança de Deus é Cristo. E em terceiro lugar, também já estudamos ontem, Paulo fala que orava para que eles conhecessem a suprema grandeza do seu poder, que ele exerceu para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então vimos que aí há uma janela a mais. Paulo está orando para que os efésios compreendam a suprema grandeza do poder da ressurreição de Cristo, que é o único poder capaz de nos levar a viver uma vida nele de forma triunfante. Então vejam que são 3 janelas que se abrem para vermos mais detalhes desse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. A segunda oração que nós vamos começar a estudar hoje não é diferente no que concerne a esse aspecto. A segunda oração também irá abrir janelas, mais janelas, para nós podermos ter mais dissecado, mais explicado qual é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Então, você vai observar que essa oração inicia no verso 14, e o verso 11, que está aí logo acima, se você consultar a sua Bíblia, você vai ver essa expressão, depois de Paulo dizer no verso 10 que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Ele vai dizer que isso acontece segundo, ou é cumprindo, um eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o verso 11. Então, o verso 14, que inicia essa segunda oração, inicia com uma importante frase. Vá conferindo na sua Bíblia. Por esta causa. Isso é uma frase importante. Ela já apareceu no versículo 1 do capítulo 3. Veja aí. Por esta causa. Irmãos, se nós queremos saber qual era a causa pela qual Paulo orava, ela é
o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Essa é a causa. Mas ela está explicada com mais detalhes no capítulo 2. Ele conclui o capítulo 2 e inicia o capítulo 3, no verso 1, com essa frase: por esta causa. Que frase significativa, não é? Fomos criados por Deus, todos os homens, sejam cristãos ou não cristãos. Nós fomos criados por Deus de uma tal maneira que o nosso coração sempre será, por criação de Deus, devotado a uma causa. E você sabe que há causas de todo tipo. Deus nos criou, nos teceu espiritualmente, psicologicamente, com essa ênfase. Fomos criados por Deus para sermos seres de uma coisa só, devotados a uma causa, seja ela qual for. Até as causas que aparentemente não parecem causas, são causas. Usar droga a vida inteira é uma causa. E há pessoas muito devotadas a essa causa. Ganhar dinheiro também. Viver para praticar esporte também. E etc. Temos um coração capaz de assimilar uma causa. Há pessoas que vivem para o futebol. Essa é a sua causa. Por esta causa. Qual era a causa de Paulo? Capítulo 2, ele explica de uma maneira tão preciosa. No verso 10, ele vai dizer que essa causa é uma obra-prima de Deus. A palavra que ele usa aí é: pois somos feitura dele. E a palavra feitura aí é poema, ou obra-prima. Nós somos uma obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que ele vai explicar algumas delas lá no capítulo 4, que boas obras são essas. Para andarmos em toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz, e muita coisa mais que o capítulo 4 diz. Essas são as boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas. Então Paulo diz que essa causa pela qual ele vivia, labutava, orava, se gastava, se entregava, é a causa da obra-prima de Deus, da feitura de Deus. Que obra-prima é essa? Vá para o versículo 15 do capítulo 2. No versículo 15 é dito que ele, o Senhor Jesus, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois povos, judeus e gentios, ele eliminasse a parede de separação e criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então nós temos mais uma palavra importante. A causa de Paulo, ele chama de um novo homem. Essa era a causa dele, para a qual ele entregou toda a sua vida. E como falamos, por isso ele labutava, por isso ele se gastava, por isso ele combatia, por isso ele orava. Essa era a causa dele. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o novo homem da nova criação? Não é nosso assunto para hoje, mas vou resumir em poucas frases. Quando o homem caiu, Adão, ele se tornou um velho homem. Deus não criou o velho homem. Ele não diz façamos o velho homem. Ele diz façamos o homem. Quando o homem caiu, Gênesis 3, ele perdeu a capacidade de responder às demandas de Deus. E a Bíblia chama esse tipo de homem de um velho homem. Ele não tem mais em si mesmo capacidade de responder às demandas de Deus. Andar com Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, nada. Agora ele é um velho homem. E esse velho homem, porque Adão é um cabeça de uma raça, é um cabeça federal, ele gerou a todos nós. Por natureza, todos somos filhos de Adão. Então nós somos membros, por natureza, de uma raça caída. Adâmica caída, que a Bíblia chama também de carne. Por isso diz, os que estão na carne não podem, veja, é impossível, agradar a Deus. Isso é o velho homem. Não há nenhuma distinção prática, se você estudar com cuidado sua Bíblia, entre os termos velho homem e carne. Significam a mesma coisa. Tanto velho homem quanto carne significam natureza adâmica caída. Agora, quando Paulo fala o que o Senhor Jesus fez na cruz, em Romanos 6, ele usa ali um termo
inclusivo, no plural, muito importante para nós. Romanos 6,6. Ele diz, sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Veja que interessante esse nosso. Porque Paulo tem um entendimento, pelo Espírito, que o velho homem, quando Adão caiu, o velho homem se tornou uma entidade espiritual. E todos que são filhos de Adão estão constituindo essa unidade orgânica, coletiva, que a Bíblia chama de o velho homem. Você entendeu isso? Não é só questão que eu tenho em mim, você tem em você um velho homem, é mais que isso. É que nós estamos em um velho homem, quando nós nascemos de Adão. É mais sério. Então esse Adão se tornou um velho homem e gerou a todos nós. Por isso os que estão na carne ou no velho homem não podem agradar a Deus. O que Deus fez? Então o Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que Deus está fazendo? Ele não está disposto a reformar o velho homem. Porque o velho homem não tem reforma. Impossível. A única solução para ele é ser aniquilado. Então aí vem o Senhor Jesus. E Coríntios capítulo 15 usa 2 títulos maravilhosos sobre ele. É dito que o Senhor Jesus, por um lado, é o último Adão. Não é maravilhoso esse título? Nós não nos gloriamos nele. Ele é o último Adão. Ou seja, tudo aquilo que é herança do velho homem, a partir do Adão caído, foi exterminado, resolvido, encerrado em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus morre. Mas graças a Deus, isso ainda é maravilhoso, mas ainda é metade do Evangelho só. Tem uma outra metade. 1 Coríntios 15 mesmo vai dizer que o Senhor Jesus não é só o último Adão. O que mais ele é? Ele é o segundo homem. O que isso significa? Significa que agora não na sua morte, mas agora na sua ressurreição, porque ele rompeu os grilhões da morte, então ele é um novo cabeça de uma nova raça. Então aqueles que estão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus. Adão é cabeça de uma raça, o velho homem. Todos nós nascemos nela. O Senhor Jesus é cabeça de uma nova raça, que Paulo vai chamar de um novo homem, de uma nova criação. 2 Coríntios 5,17. Um versículo que é lido e aplicado muitas vezes a um indivíduo. Então, quem sabe você vai olhar hoje para esse versículo com um alcance bem maior. O versículo é conhecido, talvez, de nós aqui de cor. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo maravilhoso. Mas o primeiro erro aí que cometemos com relação a ele é que nós trazemos só para a aplicação do indivíduo. Eu era uma nova criatura. Senhor Jesus veio e me alcançou. Agora eu estou em Cristo. E em Cristo, todas as minhas coisas velhas passaram. E todo um caminho novo se abriu. É assim que nós normalmente interpretamos. O versículo é muito maior do que isso. O versículo está dizendo, se alguém, isso inclui eu, você, todo aquele que crê. Se alguém creu, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. Você está entendendo? É porque Deus, em Cristo Jesus, Ele estabeleceu uma nova criação. Ela já está estabelecida em Cristo Jesus. Que hora que nós chegamos a participar dela? Quando nós cremos. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Porque o Senhor Jesus é o cabeça desse novo homem da nova criação. As coisas velhas já passaram. Não apenas as coisas velhas da minha vida e da sua vida, mas as coisas velhas em Adão, porque ele é o velho homem. Essa raça, essa fonte já foi encerrada. As coisas velhas já passaram, porque Jesus é o último Adão. Agora veja a outra frase. E eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o segundo homem.
Que versículo mais precioso é esse? Deus estabeleceu uma nova criação em Cristo. A partir do dia que o Espírito Santo alcançou o nosso coração e nós cremos, nós viemos a participar do novo homem de uma nova criação. O irmão vê qual é a causa de Paulo? Essa era a causa. Irmãos, quando Saulo de Tarso, insolente, blasfemo, perseguidor da igreja, como ele se refere a si mesmo, viu isso em primeira instância na estrada de Damasco, ali começou a mudança radical de sua vida. Você lembra que ele faz 2 perguntas para o Senhor? Ele ainda não viu tudo. Não, ele está começando a ver. Mas já é o suficiente para trazer aquele impacto para ele. Quando o Senhor o derruba ali, ele registra em Atos 26, que ele faz 2 perguntas. A primeira pergunta é: quem és tu, Senhor? E o que ele ouve? Eu sou Jesus, porque ele é o cabeça, o Senhor Jesus é o cabeça do novo homem, da nova criação. Mas não só isso. Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele já deixou claro ali para Paulo que ele uniu um corpo a ele, um corpo de redimidos, muitos filhos, unidos organicamente à cabeça. Mas não foi só isso. Uma outra pergunta Paulo vai fazer agora ao Senhor que lhe apareceu. E a segunda pergunta é: que farei, Senhor? Lembra-se? Quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? Que perguntas maravilhosas. Nós fazemos as mesmas perguntas quando nós temos uma adequada revelação do mistério de Deus em Cristo Jesus. Quem és tu, Senhor? E então nós compreendemos o mistério do novo homem, da nova criação. Jesus Cristo a cabeça, um corpo de muitos membros. Que farei, Senhor? Então o Senhor diz: levanta-te, entra na cidade, lá te dirão o que você deve fazer. E ele ficou lá 3 dias e foi batizado por Ananias, e ouviu aquela palavra profética de Ananias: você é um vaso escolhido, saberá quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele seria um homem devotado a esta única causa, com todo o seu coração. E queridos irmãos, esse também é o nosso chamado. É claro, nós temos nossas famílias, nós temos nossa profissão, louvado seja o Senhor por elas. Eles têm nos dado como meio de subsistência, nosso trabalho. Nada disso é para nós colocarmos de lado de uma maneira leviana. Mas precisamos estar certos. Se os assuntos todos de nossas vidas não estiverem sendo alinhados com essa suprema causa, nós nunca iremos experimentar realização. Porque nós somos chamados no novo homem de uma nova criação para sermos cooperadores de Deus. Essa tem sido nossa ênfase ao estudarmos as orações de Paulo no cárcere. Como elas vão abrir janelas para o eterno propósito de Deus em Cristo, nos explicar melhor esse eterno propósito e como nós vamos entender nossa participação nele. Ou de Deus nós somos cooperadores. Porque Deus quis que esse propósito se realizasse não apenas com Cristo, mas também com a igreja, com o seu corpo. Então Paulo pode dizer: de Deus nós somos cooperadores. Louvado seja o Senhor. Isso é verdade para cada um de nós, queridos irmãos. Não há ninguém aqui que tenha tido uma conversão genuína e conhece o Senhor Jesus que não seja chamado para ser um cooperador dele. Todos fomos chamados, porque não há nada inútil no corpo de Cristo. O Espírito Santo veio habitar em nós, para realizar uma obra em nós, formando o caráter de Cristo em nós. E então, uma obra através de nós, cooperando nesse chamamento eterno, nessa sublime vocação, que esse novo homem da nova criação apareça. Esse é nosso ministério, nosso serviço. Então essa é a causa que nós estamos vendo no verso 1 e que estamos vendo no verso 14. Por esta causa. Ele continua o verso 14 assim: me ponho de joelhos diante do Pai. E aqui precisamos fazer uma observação importante. Volte uma folha aí da sua Bíblia, por favor. Vamos ao capítulo 1.
Veja quantas vezes nessa epístola Deus é revelado como Pai. Quero chamar a atenção dos irmãos porque essa é uma singularidade de Efésios. Em particular, Deus, na epístola aos Efésios, é apresentado não somente como Deus, mas como Pai. Veja a ênfase. Verso 2 do capítulo 1. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já se perguntou, e vamos ler vários outros versos, você já se perguntou por que em Efésios Deus é apresentado, em particular, a ênfase no que concerne a Deus, na epístola aos Efésios, é que Ele é o Pai. Você já se perguntou por quê? Nós já vamos ver já por quê. Nada na palavra de Deus é aleatório, irmãos, sem propósito. Então está aí a segunda vez. Bendito o Deus, mas não só o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 17, que já lemos ontem. Capítulo 1, 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Veja o capítulo 2, verso 16. E reconciliasse ambos, que aqui são judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. E olha o 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja o capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos. Veja o capítulo 5, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Por que Paulo não falou só Deus? Por que essa ênfase tão constante? Pai, Pai, Pai. Veja ainda mais. No capítulo 6, olha como a epístola termina. Verso 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar a resposta para isso. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, inevitavelmente, se nós partirmos, preste atenção nisso, se partirmos de um ponto, se tivermos um ponto de partida inadequado, nós teremos uma compreensão do eterno propósito de Deus inadequada. Se partirmos de um ponto menor do que aquele que devíamos partir, nós vamos ter um alcance, uma visão do eterno propósito de Deus menor do que ele realmente é. Você já vai entender isso. Vamos mostrar 4 pontos de partida. Primeiro, muitos irmãos na cristandade têm como ponto de partida o homem após a queda. Se o homem após a queda, o homem caído é nosso ponto de partida para entender o supremo chamamento de Deus, o supremo propósito de Deus, então é muito óbvio que se nós partimos do homem em pecado, então o eterno propósito de Deus é remir-nos dos nossos pecados. E realmente muitos pensam assim. Como se a morte do Senhor Jesus, o derramamento do seu sangue na cruz, fosse o eterno propósito de Deus. Qual é o eterno propósito de Deus? É salvar pecadores. Você concorda com isso? Isso está errado. Salvar pecadores é um meio para Deus atingir o seu eterno propósito. Não é o seu eterno propósito. Mas por que achamos que salvar pecadores é o eterno propósito de Deus? Porque nosso ponto de partida foi o homem após a queda. O homem caiu, o homem precisa de perdão de pecados. O homem é culpado, então ele precisa desse perdão de Deus. Ele tem pecados, então ele precisa de remissão de pecados. E o Senhor Jesus morreu para a remissão de pecados. Esse é o eterno propósito de Deus. Não. Então vamos dar um passo para trás. Se esse não é, vamos buscar um segundo ponto, anterior a esse. O homem antes da queda. Quem sabe esse é um ponto de partida bom. O homem antes da queda. Quando Deus criou o homem antes que ele caísse, ele disse para o homem que ele seria um representante dele, de Deus. Ele iria governar com Deus. Iria representar a autoridade de Deus. Iria ser um rei que representasse Deus sobre toda a criação. Lembra o Salmo 8?
O constituíste, o homem, sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste. Então, se nós partimos aqui, o homem antes da queda, sabe qual é o supremo propósito de Deus, então? Porque, é claro, depois disso veio a queda, entrou o pecado. Mas se o propósito original estava ali, o homem antes da queda, esse é o propósito de Deus. Esse é o ponto de partida. Então, qual é o propósito de Deus? É restaurar o homem a essa condição. Se nós pensamos assim, sabe qual vai ser a nossa ênfase? Examine a tua, irmão. A nossa ênfase vai ser restauração do reino. Então nós abrimos a Bíblia, parece que tudo que nós vemos é reino. Reinar. Vamos reinar? Não vamos reinar? O que precisa para reinar? Quando o rei vier, nós vamos reinar. E o milênio, e o reino. Como se esse fosse o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, esse é um assunto importante nas Escrituras. Mas não é ainda o eterno propósito de Deus. O eterno propósito de Deus não é que o homem reine com ele. Embora isso é uma verdade maravilhosa. Compreende? Vamos dar mais um passo para trás, então. Se nós formos para trás ainda do homem sem pecado, nós só temos aqui mais uma coisa, a criação. Antes de Deus criar o homem, Ele criou todas as coisas, o universo. Então, se nós temos esse ponto de partida aqui, a linda criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veio toda a desordem. Então, qual é o eterno propósito de Deus em Cristo? É restaurar aquela ordem da criação. Então, a gente sabe qual vai ser a nossa ênfase? O eterno propósito de Deus é restaurar o paraíso perdido. A criação original. Sim, isso também é uma verdade maravilhosa. O Senhor vai fazer isso. Ele disse que haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas este é o eterno propósito de Deus em Cristo? Não. Ele ainda é limitado, por mais maravilhoso que ele seja. Agora então, se nós partimos do homem no pecado, um passo para trás no homem sem pecado, um passo para trás ainda e fomos na criação, agora antes da criação só tem mais um lugar para nós irmos. Deus. Deus, que criou todas as coisas. Se esse é o ponto de partida, Deus o Pai. Esse é o ponto de partida. Se nós temos Deus o Pai como ponto de partida, qual é o eterno propósito de Deus? O eterno propósito de Deus é que Cristo Jesus, o seu Filho, seja o centro e tenha a primazia e preeminência em todas as coisas e tenha um corpo de redimidos com o qual ele irá ter núpcias eternas. E claro, isso fala de comunhão. Então qual é o eterno propósito de Deus? Que Cristo seja o centro e tenha primazia em todas as coisas. Esse é o ponto de partida de Efésios. Por isso você viu tantas vezes Deus o Pai, Deus o Pai, Deus o Pai, Deus o Pai. Esse é o único ponto de partida adequado. Agora, quem é Deus o Pai? Ele é o Deus e Pai, o que nós vemos no versículo 2 e no 3 também? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, escute bem, foi Ele que estabeleceu um eterno propósito em Cristo Jesus, nosso Senhor, e seu Filho. Efésios 3:11. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu onde? No homem? Na criação? Ele estabeleceu um eterno propósito em Cristo Jesus. Essa frase já nos fala tudo. É para que Cristo Jesus seja o centro, porque o eterno propósito foi concebido em função dele e de nada mais. Não foi concebido em função da criação, não foi concebido em função do homem, não foi concebido em função da igreja. A igreja foi chamada pela suprema eleição do Senhor, pela sua soberania, para participar nesse eterno propósito de Deus, mas ela não é o centro. O centro é o seu próprio Filho, para que ele tenha preeminência e primazia em todas as coisas. Paulo escreve isso de maneira tão clara no livro de Colossenses. Então, esse é o único ponto de partida adequado. Se não partirmos daí, nós vamos errar na compreensão do eterno propósito de Deus. Então, irmão, não perca essa frase de vista. O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa frase já deixa tudo claro. Me perdoem estar sendo tão enfático, mas porque é necessário. Porque Ele estabeleceu esse propósito em Cristo, então Cristo é o centro. Porque Ele estabeleceu esse propósito em Cristo, então Cristo é o seu objeto de delícias, é o seu foco, é tudo que Ele deseja.
que Cristo seja glorificado por homens, anjos e reconhecido até por demônios, como Paulo diz em Filipenses. Todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, confessando numa única linguagem: Jesus Cristo é o Senhor. Porque esse propósito foi estabelecido nele, em Cristo Jesus. Agora, onde que está a maravilha disso para nós? A maravilha disso para nós está em Efésios 1:3. É que esse bendito Deus e Pai, já vimos aí quantas vezes essa palavra, esse bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez? Ele nos elegeu. Ele nos escolheu, graças ao Senhor pela sua eterna e soberana eleição, gratuita e incondicional, não por obras praticadas por nós. Ele nos elegeu em Cristo. Não perca essa frase, capítulo 1, verso 3, essa expressão. Em Cristo, no final do versículo 3. Não é apenas que Ele nos tem abençoado nas regiões celestiais, mas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, irmão, embora isso seja muito sublime para a nossa compreensão, o que podemos vislumbrar aí com a ajuda do Senhor? Que Deus, lá naquele tempo eterno, uma expressão paradoxal essa, né? Tempo eterno. Mas Paulo usa essa expressão para Tito. A graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Então, lá nesse tempo eterno, quando não havia tempo, Deus estabeleceu um eterno propósito em Cristo. E quando Ele estabeleceu esse propósito, que Cristo tivesse toda a preeminência, que Cristo fosse o centro, que Cristo tivesse primazia, uma coisa foi adicionada aqui. O que foi adicionado aqui? Que Cristo, além de ter toda a preeminência, que Cristo, além de ter toda a primazia, Cristo também teria um corpo de redimidos que seria unido com Ele. E Ele é chamado na Bíblia de a igreja, que é o seu corpo. Ah, que privilégio nosso! Então Deus, no seu coração eterno, Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Que coisa preciosa é essa, irmão? Então é como Deus dizendo: eu não quero e não vou fazer só com o meu filho. Eu vou unir ao meu filho um corpo de redimidos e eles vão manifestar como primazia, em primeiro lugar, acima de toda a criação, acima de anjos, inclusive. Eles vão manifestar a glória de meu Filho amado. Então Efésios 3:10 vai dizer: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais, segundo, como já repetimos aí, verso 11, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Então não é algo maravilhoso para nós? Irmão, nunca fale de modo desajeitado da igreja. A igreja é maravilhosa, porque Cristo é maravilhoso. A igreja ocupa um lugar central no propósito de Deus por causa de Cristo, porque ela foi unida a Cristo. Ela não chama atenção para si mesma, porque ela existe para revelar as glórias de outro, do seu cabeça, do Senhor Jesus. Então Paulo, quando viu essa causa, ele diz: eu me ponho de joelhos. E essa outra expressão extremamente significativa para nós. Queridos irmãos e irmãs, vamos perguntar a nós mesmos: a visão que temos tido do eterno propósito de Deus em Cristo nos põe de joelhos? Ou é apenas um alimento intelectual, que nós estudamos e, quem sabe, até compartilhamos com outros, mas não nos põe de joelhos em adoração, em contemplação, em submissão, dizendo: Senhor, eu quero que tudo em mim responda a esse eterno propósito. Nada seja discordante com Ele. Nem minha família, nem minhas coisas, nem o que o Senhor tem me dado, nem isso, nem aquilo, nada. Meus pensamentos, minhas motivações, nada. Nada. Regula e ajusta toda a minha vida em função do teu eterno propósito. Então Paulo diz: eu me ponho de joelhos, porque para ele não era um assunto acadêmico. Não era teologia sistemática, era revelação. Então ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 14. Verso 15 do capítulo 3. De quem? Do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza
da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Verso 17. E assim, habite Cristo nos vossos corações. Aqui nós temos algo muito importante. Lembra que nós falamos das janelas que vão se abrindo nessas orações para vermos nuances, detalhes desse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Aqui está mais uma janela. Paulo está dizendo que dentro desse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, Deus planejou uma coisa. No verso 16, ele enviou seu Espírito. Então ele diz que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O homem interior é uma outra palavra para se referir ao nosso espírito, ao espírito humano. Então que o Espírito de Deus fortaleça o vosso espírito, o vosso homem interior, para, verso 17, que Cristo habite nos vossos corações. Vamos devagar com essa palavra aqui, para não termos problema com ela. Porque Paulo está orando aqui pelo mundo ou pela igreja? Pela igreja. Se Cristo já habita na igreja e no coração de todo aquele que crê, não parece estranho o que Paulo escreveu aí? Como que ele pode orar pelos cristãos para que Cristo habite nos vossos corações? Ele já habita ou não habita? Ele mesmo, Paulo, escreveu em Romanos assim, Romanos 8, verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não parece que Paulo está sendo incoerente? Não parece que Paulo está pedindo para Deus fazer algo que Deus já fez? Então você vai precisar examinar essa palavra habite na língua original. E você vai entender que a palavra habite aqui é muito linda. Não significa vir fazer uma habitação. Isso o Senhor Jesus já veio. Todo aquele que é de Cristo tem Cristo no seu coração. O Espírito de Cristo habita nele. Se não habita, esse não é dele. Então o que significa Cristo habite nos vossos corações pela fé? A palavrazinha aí, habite, é específica. E significa como que aprofundar residência. Vamos colocar em outra palavra. Que Cristo lhes ocupe totalmente o ser. Então agora faz todo sentido. Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Cristo vem habitar no nosso espírito. Mas ele tem um grande terreno agora para conquistar dentro de nós. Ele quer conquistar nossos pensamentos. Ele quer conquistar nossas afeições. Ele quer conquistar nossa vontade. Ele quer conquistar nossas motivações. Ele quer conquistar tudo que há dentro de nós. E é por isso que Paulo está orando. Para que Cristo ocupe o ser, vosso ser, totalmente. Essa palavra habite aí. Você viu que abriu mais uma janela aqui para o eterno propósito de Deus? No eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, Ele deseja que Cristo seja tudo para nós. Então ele vai escrever assim em Colossenses 3. Morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ele vai escrever assim em Filipenses, ainda em Colossenses capítulo 3, verso 10. Ele vai dizer, Cristo é tudo e em todos. É isso que Cristo é. Mas nós precisamos entrar nessa experiência. E só há um caminho para isso acontecer. De novo, o caminho da cruz. Cristo não pode encher o que está cheio. E mesmo como convertidos, nós somos cheios de coisas. Cheios de coisas nossas. Cheios de vontade própria, de justiça própria, de coisa própria, de interesse próprio, de milindres e etc. Se a cruz não operar fundo em nós, nos esvaziando, então Cristo não pode ocupar todo o nosso ser. Então mais uma janela que se abre para a compreensão do propósito de Deus. Habite, ocupe todo o vosso ser. Vamos seguir aí no verso 17. Ainda diz assim, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de, ou seja, mais uma janela. Nós não poderemos compreender, verso 18, com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, a não ser que, aí você volta no verso 17, nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. Você lembra que quando Paulo escreveu para os Coríntios, elogiando aquela igreja logo no primeiro capítulo, dizendo que eles foram enriquecidos em Cristo. Está lá, Coríntios 1, 7. Em tudo fostes enriquecidos nele.
em toda palavra, em todo conhecimento, de modo que não vos falta nenhum dom, e vocês estão aguardando a revelação de Jesus Cristo. Irmãos, ricos, os coríntios, ricos, palavra, dons, conhecimento, mas também ricos de muita carne, de muita carnalidade. Então Paulo apresentou um instrumento para tratar com a carne deles. Ele disse: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E mais no centro da carta, lá no capítulo 13, ele vai dizer: e eu vou mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Vocês têm conhecimento? Amém. Usem bem esse conhecimento. Vocês têm revelação, profecia? Amém. Usem bem, porque se é genuíno, é o Espírito de Deus que tem dado. Mas cuidado. Cuidado para que vocês não se envaideçam, não disputem uns com os outros, não sigam homens. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu prefiro o outro. Eu vos vou passar a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale línguas de homens ou de anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu conheça mistérios e toda a ciência, e profetize, e etc, e etc, e etc. Nada serei. Arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender. Mais uma janela está se abrindo aqui. Nós não iremos avançar na compreensão, na experiência do eterno propósito de Deus, se verdadeiramente nós não amarmos uns aos outros. Irmão, há mais de 50 versículos na Bíblia, no Novo Testamento em particular, para nos ajudar a entender o que significa amar uns aos outros. Tema dessa oração aqui no ponto que nós estamos. Lindo, especial. Porque nós somos tão platônicos, nós somos tão apressados em falar uns aos outros que nós nos amamos. Eu te amo, irmão, te amo, te amo e te amo. O Senhor Jesus em João 13 disse assim: nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amai-vos uns aos outros. Mas sabe o que a Bíblia faz? Nessas mais de 50 menções que eu citei aqui, que eu mencionei aqui, você vai ter que procurá-las. Ela usa a palavra uns aos outros e ela usa a palavra mutuamente mais de 50 vezes. Então se nós perguntarmos assim: Senhor, o que é amar-nos uns aos outros? Sabe como o Senhor vai responder? Essa chavezinha, uns aos outros, é repetida mais de 50 vezes. Então o Senhor vai nos responder assim: amar-vos uns aos outros é sujeitai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E aí você tem muitos uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Se nós não fazemos isso com nossos irmãos, nós não amamos os nossos irmãos. Nós damos preferência para nós mesmos. Nós não preferimos em honra uns aos outros, porque não amamos uns aos outros. Então que ajuda a Bíblia nos dá, que bênção. Nós não ficamos aqui nesse ambiente, como falamos, né? Platônico. Oh, como nós amamos. Mas então nós vamos ser provados se nós amamos. Nós nos submetemos, nós perdoamos, nós servimos, suportando-vos uns aos outros. Você vê? Irmãos, são mais de 50 versículos. E também tem do lado negativo, dizendo assim: não julgueis uns aos outros. E também tem mais versículos negativos. Não vos queixeis uns dos outros. Se nós nos queixamos uns dos outros, é porque nós não amamos uns aos outros. Vamos ser honestos diante do Senhor. É prova que nós não amamos. Por isso nós não avançamos. Porque é arraigados e alicerçados em amor que nós poderemos compreender. Não é lindo isso, irmão? Se a igreja não fosse o que ela é, sabe o que poderia acontecer conosco? Nós seríamos um seminário, uma escola de teologia. Nós arrumaríamos uns professores, uns estudiosos, uns capacitados, e nós íamos ter aulas e ter uma cabeça instruída, adquirindo compreensão. Nada de realidade, nada de experiência, nada de vida prática, só estudo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: que quando estamos arraigados e alicerçados em amor, então nós vamos compreender. Essa compreensão que não é intelectual, é espiritual. Jesus já disse isso, escute o que ele falou, João 7:17, se você quiser conferir. Jesus disse assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, este vai conhecer
a respeito da doutrina? Se ela procede de Deus ou se eu falo por mim mesmo? Você viu o que Jesus disse? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, praticar, obedecer, viver a realidade do que o Senhor nos ordena, e já nos deu capacidade para responder pelo seu Espírito que habita em nós. Então, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela procede de Deus, ou se então o Senhor falava por si mesmo. Por que nós não avançamos em conhecimento espiritual verdadeiro, genuíno, que tem realidade? Porque nós não fazemos a vontade de Deus. Nesse assunto específico, principalmente. Amando uns aos outros, em tudo que isso significa. Então aqui mais uma janela se abriu. Arraigados, vamos repetir o verso 17, parte final. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Graças a Deus. É uma compreensão espiritual, é uma compreensão da realidade espiritual em Cristo, que depende de nós praticarmos aquilo que o Senhor nos tem demandado. Mais uma janela vai se abrir aí, veja, verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Acho que é bom falarmos uma coisa antes aqui de tomarmos algum tempo nessa frase tremenda, plenitude de Deus. Veja um detalhe interessante, você que tem encargo por estudo da palavra, preste atenção. Existe um prefixozinho na língua grega, que seria no nosso português, sim, sim. Por exemplo, nós temos muitas palavras em português derivadas do grego, que é a linguagem do Novo Testamento. Por exemplo, sincronia. O que é sincronia? Cronos significa tempo. E sim significa o quê? Junto. Junto. Então o que é sincronia? É se mover ao mesmo tempo. Não é isso? Aqui, no texto de Efésios, aparece 8 vezes a palavra sim. Se fôssemos transliterar, do grego para o português, seria S-Y-N. Sin. Esse sin aparece 8 vezes nessa carta. Sempre significando junto, 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 junto. 8 vezes. É uma expressão importantíssima no livro de Efésios. Você quer ver? Nós vamos ler as 8 menções para você ver. E depois você estude para ganhar mais luz e entendimento sobre isso. Olha que beleza essa sequência. No capítulo 2, começa aí, abra por favor. Capítulo 2, verso 5. Aí está a primeira vez, preste atenção aí. E estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, qual é a palavra agora? Juntamente com Cristo. Tudo que Deus fez e quer fazer em nós é juntamente com Cristo. Tudo que Deus quer fazer na igreja é juntamente uns com os outros. Juntamente com Ele nos deu vida. Olha o verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E agora aqui na versão revista atualizada só diz assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Falta uma palavra aqui, que é exatamente esse termo sim, associado com esse verbo assentar. É assim na língua original. Então, se fôssemos traduzir literalmente a palavra no grego, você vai consultar depois e vai ver, a palavra é assentar junto. Então aqui já temos 3 menções. Veja lá, no verso 5, vida junto. No verso 6, ressurreição junto. Certo? E a segunda frase, assentar junto. 3 vezes aí aparece esse sim, juntamente. Agora vamos para o verso 21. Ela vai aparecer aqui de novo. Efésios 2, 21. Diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado. Aqui está a palavra. Na língua original, se traduzíssemos literalmente, teríamos que traduzir assim: bem ajustado juntamente. Porque aí está de novo a palavra juntamente. Bem ajustado juntamente. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. No verso 22, no qual vós também, e aqui ela foi colocada, olha aí, juntamente estáis sendo edificados. Porque é assim que ela aparece mesmo na língua original. Então nós já temos até aqui
5 menções. Olha mais uma, no verso 18 do capítulo 3. É a oração que nós estamos estudando. Aqui no texto original não diz só, a fim de poderes compreender com todos os santos. É claro que a palavra está implícita aqui, né? Mas o texto literalmente então é, a fim de poderes compreender junto. E tem algumas traduções aí na mão dos irmãos, certamente, que vai trazer a palavra junto, né? Então ela aparece aí também na língua original. E aqui está a 6ª vez. Junto com todos os santos. Não vamos compreender isoladamente. Nós vamos compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, junto com todos os santos. Por quê? Porque cada um de nós tem uma medida de revelação de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, irmão, é tão importante, por exemplo, esse aspecto da reunião da igreja. Graças a Deus, a igreja não é reunião. Graças a Deus. A igreja é maior que reunião. A igreja é a igreja 24 horas por dia. Nos servindo, nos cuidando, nos amando, atentando uns para com os outros, né? Mas as reuniões da igreja assumem um papel muito importante nas escrituras do Novo Testamento. Por quê? Porque quando os santos se colocam juntos, então a medida de Cristo que nós temos não é aquela que nós temos lá no nosso quarto sozinhos. Porque Cristo nos dá uma medida dele no reunir da igreja que nós não vamos obter de outra forma. Aí nós entendemos por que Hebreus diz assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Maravilhoso, não é? Juntamente com todos os santos. Amados irmãos, se o Senhor nos preservar aqui por muito mais tempo, não tenha dúvida, sem entrar em especulações, não estamos especulando, nós estamos falando que a Bíblia afirma, se o Senhor demorar em vir, nós teremos dias difíceis. E o único refúgio que nós teremos nesses dias será, em primeiro lugar, nosso Cristo. Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E paralelamente a isso, uns aos outros. Nós só temos o Senhor Jesus e uns aos outros. O que mais que nós temos? O que mais nós podemos chamar de nós? Quem entende nossa linguagem? Com quem nós podemos compartilhar aquilo que somos? Nossas lutas, temores, ansiedades, lutas espirituais. Você vai compartilhar isso com o mundo? O mundo vai te entender? O mundo vai te internar no hospício. Nós só temos uns aos outros e Cristo. Nós citamos algumas vezes para os irmãos, vamos repetir aqui. Quando aquele profeta mercenário, que foi comprado pelo rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel, ele se chama Balaão. Números 23, 22, 23 e 24. No capítulo 23, ele oferece sacrifício, sobe a um monte e vai amaldiçoar o povo de Deus, o povo da aliança de Deus. E você sabe que nas 3 vezes ele não consegue amaldiçoar esse povo. Ele pronuncia bênçãos e maravilhosas. Por quê? O Espírito Santo toma posse dele e usa a boca dele, um profeta mercenário. E o que ele faz é abençoar o povo de Deus, porque o Espírito Santo se apossa dele. Escuta o que ele fala em Números, capítulo 23, versículo 9. Ele fala assim: do alto das penhas vejo Israel, dos outeiros o contemplo. Eis que ele é um povo que habita só, e não será contado entre as nações. Não é maravilhoso esse versículo, irmãos? Nós somos um povo que habita só. Nós só temos o nosso Deus e só temos uns aos outros. Quando nosso Senhor faz o censo das nações, a igreja não está lá. Você já pensou nisso? Porque nós não somos um povo terreno. O que diz Filipenses 3? A nossa pátria está onde? Nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso por quê?
Porque nós não somos um povo terreno, nós somos um povo celestial. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nós nascemos do Espírito. João capítulo 1. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Graças ao Senhor. Então, queridos irmãos, nós só temos o nosso Senhor e uns aos outros. Será que nós compreendemos agora com clareza por que Satanás está ali pelejando arduamente, ele e os seus demônios, para trazer confusão à vida da igreja? Porque ele conhece, ele sabe que esse é nosso lugar de refúgio. Nosso Cristo e o seu povo, sua igreja. Então ele vai tentar de todas as maneiras promover confusão, divisão, contendas, ciúmes, antipatias, desentendimentos entre nós, para que nós nos percamos uns aos outros. Que o Senhor nos guarde, irmãos. A igreja em Cristo é nosso refúgio. Cristo é nosso refúgio. A igreja é nosso refúgio. Cristo é nosso tesouro. A igreja também é nosso tesouro. Nós amamos a Cristo, amamos a igreja. Nós servimos a Cristo, servimos a igreja. Não é precioso? Que o Senhor guarde nossos corações. Então diz, a fim de poderes compreender junto com todos os santos. Então sim, nós vamos crescer em realidade espiritual. Na altura, na profundidade, no comprimento e na largura. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Mais uma janela. Dentro do eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus está. Ele quer que nós conheçamos a imensidão do seu amor. Ah, que chamado, irmãos. Porque amor para nós, naturalmente falando, é uma palavra tão estranha, irmãos. Nós reduzimos amor a tanta coisa que não é amor. Tanta coisa menor do que amor. Deus é amor, ágape. E esse amor é tão tremendo. Queridos irmãos, o Senhor chamou a atenção através de João às suas 7 igrejas no Apocalipse. De modo geral, todas tinham suas dificuldades. Talvez com exceção de Filadélfia, assim mesmo a sua dificuldade era perseverar, por isso o Senhor chamou a atenção para a perseverança, a Filadélfia. Então todas as 7 igrejas estavam com as suas dificuldades. Uma era terrível, Laodiceia. Lembra-se dela? Sem dúvida, Laodiceia teve um bom começo, um bom depósito. Nós sabemos disso. Agora, o que aconteceu com Laodiceia? Laodiceia se ensoberbeceu. Perdeu a visão da glória de Cristo e começou a olhar para si mesma. Eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o Senhor falou, nem sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Quando a igreja começa a olhar para si mesma e não para Cristo, esse é o resultado. Então o Senhor diz, eu aconselho-te que de mim compres colírio, para veres ungir os teus olhos, para ver a vergonha de tua nudez, vestes brancas para te vestires, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Que igreja terrível essa. Soberba é algo muito sério. A soberba precede a ruína, diz o livro de Provérbios. Mas preste atenção aqui. Nosso ponto não é esse, é outro aqui. Sabe o que o Senhor falou para Laodiceia? Você tem dúvida que o Senhor ama a sua igreja? Cristo amou a igreja, esse mesmo se entregou por ela. Ele ama Éfeso igual ele ama Esmirna, igual ele ama Pérgamo, igual ele ama Tiatira. Ele não faz discriminação entre as suas igrejas. Ele ama a sua igreja. Mas preste atenção. Foi só Laodiceia que recebeu a carta com isso escrito. Irmão, que o Senhor fale ao nosso coração. Laodiceia, a igreja soberba, autocontente. Ela ouviu do Senhor isto. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ah, quanto o Senhor é diferente de nós, não é? Quem sabe falar para Filadélfia que ele ama Filadélfia é muito fácil. Filadélfia é tão louvável. Mas ele vai dizer para Laodiceia que eles eram amados. E que o Senhor estava querendo deles é que eles se arrependessem. Então ele vai dizer, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo.
Esse é o amor do Senhor. Então, por isso, essa oração vai dizer que, junto com todos os santos, nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E aí está uma prova. Se nós fôssemos os autores da Bíblia, nós não íamos escrever que amávamos a Laodiceia de jeito nenhum. Nós íamos escrever para Filadélfia que eles eram amados, mas não para Laodiceia. Mas assim não é o nosso Senhor. Graças à misericórdia, à fidelidade de nosso Senhor para conosco, sua igreja. E ele continua essa oração, vamos ver o finalzinho dela, diz assim, verso 19: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Olha onde que Paulo termina essa oração. Mais uma janela para entendermos de maneira mais detalhada o eterno propósito de Deus em Cristo. Sabe o que faz parte do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus? Essa frase aí que nós mal conseguimos engolir. Nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Oh, irmãos, que frase. A igreja foi chamada para ser tomada de toda a plenitude de Deus. Que maravilha. Por isso Apocalipse diz assim, no capítulo 21, que nessa nova cidade, ela não precisa do sol para lhe dar claridade. Porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Né? Porque essa cidade revelará naquele momento, em plenitude, em completa plenitude, o que Deus é. Esse é nosso chamamento e nós fomos então chamados para começar a experimentar isso já. Essa oração não toca apenas coisas futuras. Ela toca um caminho presente. Fortalecidos com poder no Espírito agora, no homem interior. Para que Cristo habite nos vossos corações agora. Ou seja, ocupe o ser de vocês inteirinho, sem ficar nada para fora. Os pensamentos, as afeições, os desejos, as motivações. Graças ao Senhor, tão grande salvação. E junto com todos os santos possamos compreender as medidas desse eterno propósito de Deus em Cristo. Como ele é alto, como ele é profundo, como ele é largo, como ele é amplo. E conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento. E sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Ó, irmãos, grande chamamento esse. Eterno propósito estabelecido em Cristo. E aí Paulo, para concluir, coloca assim, verso 20. Ora, não sei quanto a você, irmão, mas essa oração do verso 14 até o 19, onde nós vemos, ela vai nos levando a perder o fôlego. Nós estamos subindo escadas aí, nos colocando em alturas em que respirar é difícil. 4.000 metros, 5.000 metros, é difícil respirar, falta ar. E aí que Paulo termina. Tomados de toda a plenitude de Deus, e nós estamos aí quase sem ar. Aí Paulo vai nos ajudar pelo Espírito e vai dizer assim, ora, veja se ora, aquele que é poderoso. Porque nós podemos olhar para isso e falar, Senhor, não dá. Isso aqui na teoria é muito bonito, mas na nossa vida prática nunca vai acontecer. Conhecer o amor de Cristo assim, junto com todos os santos assim, plenitude de Deus assim. Então ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer. E veja, infinitamente mais. Tem mais que isso ainda, irmão. Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E como que ele faz? Ele faz segundo o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória. Olha aí os dois lugares agora dessa glória. Presta atenção, não perca nenhuma palavra. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Porque esse é o novo homem da nova criação. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Então a ele, a Deus, seja a glória na igreja e em Cristo. A mesma glória. Lembra que nós lemos ontem? 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ser iguais a Ele. Não na sua divindade. Nós nunca seremos divinizados.
Cuidado. Mas nós somos chamados a ser iguais a Ele na sua glória e na sua formosura, não na sua divindade. Ninguém pode se tornar Deus, nunca. Só Deus é Deus. Ninguém se torna Deus. Mas nós seremos iguais a Ele na sua glória, na sua beleza, na sua formosura. Por isso Paulo escreve aos Coríntios assim: contemplando por espelho, como por espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Você viu, irmão, irmã, quantas janelas se abrem aqui para nós entendermos o eterno propósito de Deus em Cristo? Então aquela frase lá do verso 11, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, é uma frase concisa. E nós vamos ter explicações dela, na verdade, pela carta toda. E em particular nessas orações de Paulo. Porque ele ora segundo o eterno propósito. Então ele está mostrando o que ele significa nessa oração. Assim como fez na primeira oração que estudamos ontem. E então, verso 21. A ele, Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Essa palavra amém aparece aí, porque aí encerrou a primeira sessão de Efésios. É a sessão ligada à visão, a visão do eterno propósito de Deus em Cristo. Então, amém. Agora no capítulo 4 ele vai começar uma nova sessão. E vai dizer como nós podemos andar de acordo com essa vocação a que nós fomos chamados. Começa assim no capítulo 4. 3 capítulos para visão e 3 capítulos para a vocação. Graças ao Senhor. Então, irmãos, concluindo aqui, todos nós fomos chamados para ser colaboradores, cooperadores desse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Irmão, não permita, irmão e irmã, que nada no seu coração deixe de responder a esse supremo chamado. Aí está a nossa realização. Se nosso casamento, se nossa família, filhos, nossos relacionamentos, a vida da igreja, o serviço da igreja for regulado por esse entendimento, então nós vamos avançar no que concerne a realidade espiritual. E vamos ter um senso de realização profundo, porque nós estamos respondendo aquilo que Deus nos chamou. Se nós não fizermos isso, tristes de nós. Pedro chega a dizer que aquele que teve conhecimento da verdade, mas não preservou fidelidade no avançar no caminho de Cristo, ele vai ter um último estado que é pior do que o primeiro. Antes ele não tivesse conhecido a verdade. É o que Pedro diz. Forte, não é? Mas sabe por que nós adoramos o Senhor por isso? Porque o Espírito que Ele fez habitar em nós é uma coisa séria. Quando Ele fez habitar seu Espírito em nós, Ele nos inutilizou para o mundo e as suas coisas. Você já pensou nisso? Irmãos, nós éramos uma chave lá com seus dentes e o mundo a fechadura. Que combinação mais perfeita. Onde nós entrávamos era só virar a chave. Tudo girava, tudo dava certo, né, de alguma maneira. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele passou essa chave no esmeril, cortou todos os dentes, a chave ficou cega. Agora, às vezes, aquela chave quer voltar lá para a fechadura. Ela até vai, mas quando ela tenta girar, nada acontece. Porque o Espírito de Deus nos fez um santuário. Paulo escreve aos Coríntios assim: não sabeis que sois santuário do Deus vivente e que o Espírito de Deus habita em vós. Ah, irmãos, que maravilha. Foi por isso também que o Senhor falou: se o sal, que vós já sois, se tornar insípido, para que ele serve? Senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Antes não. Antes nós estávamos com os homens, que bom que era. Não é? Quanto desfrute, entre aspas. Não é? Quanto prazer, entre aspas. Mas agora, pisado pelos homens. Por quê? Porque a cruz de Cristo fez um trabalho tão radical. E o Espírito Santo veio habitar e nos selar para Cristo de uma maneira tão radical que agora nós não servimos para mais nada que não seja Cristo mesmo e seu sublime chamamento. E nós louvamos nosso Senhor por isso. Queremos responder com todo o nosso coração a esse supremo chamado. Essa é a segunda oração. Amanhã pela manhã, com a ajuda do Senhor, vamos estudar uma terceira oração de Paulo no cárcere, Colossenses.
Ele está também na prisão domiciliar em Roma, quando ele ora e escreve essa oração na Epístola aos Colossenses. E nós vamos ver também as maravilhas daquela oração. Mais janelas vão se abrir no que concerne a esse eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, para nos nortear. O que Deus quer fazer conosco? Qual é esse eterno propósito? Então, irmão, repense, ouça de novo, tome nota, medite, ore sobre os aspectos que nós compartilhamos. Ontem na primeira oração, hoje na segunda oração. Porque então esse propósito de Deus vai ficando claro, não sendo algo teórico para nós. Mas essas janelas então vão se abrindo e nós vamos vendo como praticar esse eterno propósito de Deus. O que Deus quer fazer em nós e o que Ele nos chama para ser cooperadores. De Deus nós somos cooperadores. Senhor, continue então falando ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por tão sublime e santa vocação. Muito obrigado porque fomos chamados, sim, para sermos cooperadores teus. Que imenso privilégio é o nosso, Senhor. Nós suplicamos a Ti que o Senhor converta tudo que há em nós em direção a Ti mesmo e o Teu eterno propósito. Senhor, que tudo em nós responda ao Teu coração. Senhor, Te pedimos que o Senhor supere em nossos corações tudo aquilo que é inimigo Teu, que rivaliza contigo nas nossas afeições, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Ah, Senhor, aprofunda o trabalho da cruz pela palavra nos nossos corações. Queremos, Senhor, de todo responder a esse sublime chamamento. E, Senhor, sobretudo, levanta os nossos olhos nesses dias tão difíceis que vivemos, para que saibamos que o Senhor está às portas, aguardando a Tua igreja adornada para o encontro com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a vivermos esses dias em fidelidade, para Ti, de Ti. Nós Te pedimos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.